ler hoje o versículo 9 de Isaías. Espero que todos estejam bem, estejam animados, né? E vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida e vamos ler a sua palavra e orar. Nós vamos ler sobre o nascimento do príncipe da paz. Versículo 9 de Isaías. Contudo, não haverá mais escuridão, presta bem atenção nessa mensagem. Não haverá mais escuridão para o que estavas aflito. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam grandes quando dividem os bens, quando exultam, alegram-se, quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Mediã. Né? Tem mais um pedacinho ainda. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, o Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vocês viram que bonito, né? Nessa leitura de Isaías, nos revela muito sobre o caráter e a natureza de Jesus, porque relaciona alguns dos nomes pelos quais nós o conhecemos, né? Que é Jesus, Deus, né? O governo que está sob os ombros de Jesus não é um governo político. Na verdade, esse versículo se refere ao governo das nossas vidas. Não devemos dirigir nossas próprias vidas, mas devemos entregar a Deus diante de todas as circunstâncias que nós estamos atravessando no nosso país, está todo mundo vendo, né? Muita perseguição, muita humilhação. Nosso país está à beira de se transformar numa Venezuela, todo mundo sabe disso, só não sabe quem não quer. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que orar, buscar a Deus, confiar a Deus, fazer um grande clamor. Quando Salomão fez o templo de Salomão, né? Ele orou e, e diz que todos aqueles que estavam com alguma causa pendente, mas que fosse na casa do Senhor e pedisse com muita fé, Deus ouviria. Então hoje nós vamos fazer isso, nós vamos pedir com fé para Deus ouvir, quebrar todo o jugo de maldição, tudo que está atrapalhando o nosso país, o nosso desenvolvimento econômico, tá? Muitas coisas que está acontecendo aqui é culpa apenas de quem está no governo, não é culpa nossa, né? Nós somos o quê? Vítima das pessoas ambiciosas que querem o poder acima de tudo. Então nós temos que clamar a Deus também para isso, porque nós fazemos parte dessa nação, né? E quem sofre as consequências é nós. Então nós temos que clamar a Deus. Nós não temos mais a quem clamar. Que Deus tem que mudar a nossa sorte. Nós não podemos
podemos continuar mais desse jeito, né? Fica muito difícil você viver num ambiente assim. Então, se não temos justiça, paz e alegria, então não estamos desfrutando das coisas que Deus falou que nós ia ter, né? Que Deus não é um Deus de discórdia, Deus não persegue ninguém, Deus não humilha as pessoas, Deus é paz, é amor, é justiça. Deus gosta de justiça, não de injustiça. Nós estamos vendo muito o quê? Injustiça na terra. Então, nós temos que buscar mesmo a Deus nas madrugadas. Eu busco a Deus na madrugada. Eu sempre falo que as minhas batalhas eu venço nas madrugadas. Porque você está sozinha, você tem o tempo todinho para você orar, sem ninguém falar com você, né? E, então, a gente tem que aproveitar que Deus ainda fala conosco. Nós temos que pedir para Deus orientação, né? O povo sofre, mas o povo não sabe que tem que pedir para Deus, né? Não fica atrás de homem, gente. Vai atrás de Deus e pede para Deus colocar uma pessoa iluminada para ajudar nesse país, né? Então, depois nós vamos fazer a oração e depois nós vamos ler outro que fala sobre também da ira de Deus, né? Que Deus ajuda o seu povo. Hoje nós vamos falar do povo de Deus, que está sofrendo grandes ataques. E não é de hoje, não, viu, gente? Faz tempo já que nós estamos sofrendo ataques terríveis, né? E de toda forma. Então nós temos que não buscar deuses de Baal, mas o Deus que fez o céu, a terra, Deus que cuida de nós, né? Vamos clamar a Ele. Então vamos fazer a oração. Hoje vocês vão imaginar Jesus entrando na sua casa. E o que você gostaria de pedir para Ele hoje, né? Você fala com Ele como se você estivesse falando com seu pai, com a sua mãe. Fala que Ele quer escutar. Então, hoje nós vamos fazer isso. Eu vou colocar uma musiquinha aqui, não sei se vai todo mundo ouvir, mas vamos concentrar em Deus, tá? Nós vamos fazer uma oração com muita fé, viu, gente? Porque se Deus não é por nós, quem é, né? Então, vamos clamar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu peço a Ti, Senhor, que nessa manhã que o Senhor venha ajudar a todos, Senhor. Entra na casa de cada um, Senhor. Todos estão sedentos da sua visita, Senhor. Todos têm muitos questionamentos para fazer, que nem Abacuque tinha, Senhor. Muitos se encontram aflitos. Muitas firmas do nosso país estão fechando as portas, mandando muitas pessoas embora, Senhor, porque está com medo da crise que vai vir, Senhor. Mas o Senhor pode nos ajudar, que essa crise não chegue, que o Senhor faça um grande mover, muda a nossa história, Senhor. Derruba todos os ferrolhos, todas as portas de bronze, todo ataque do inimigo, Senhor, que caia por terra no nosso país. Todo o mal se desfaz, Senhor. Que o império da mentira caia por terra, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão sendo perseguidos dia e noite, Senhor. Tudo em nome do poder, tudo em nome de vaidade, poder, coisas que nunca ninguém vai levar para lugar nenhum, Senhor. O que a pessoa leva quando sai desse mundo para a eternidade apenas a roupa que ainda os outros colocam nele um caixão e mais nada. Não leva riqueza, não leva nada, não leva a cadeira que senta, não leva nada, Senhor. E muitos ainda não têm a consciência que eles são pó, não são nada. Muitos se acham acima de tudo, acham que está no topo, que de lá ninguém vai derrubar eles, Senhor. Mas o Senhor, só com sopro, o Senhor faz eles cair como se fosse uma palha seca. Meu Pai Todo-Poderoso,
olha por todos aqueles que estão clamando, que estão sendo injustiçados, perseguidos, que vai entrando na cadeia, Senhor. Tira todos aqueles que estão presos injustamente, meu Pai. Abra as portas da cadeia, Senhor, e solta, Senhor, todos aqueles que estão clamando, clamando dia e noite por socorro, Senhor. Muitos se jogam no chão e grita: socorro, Pai, socorro. E esse socorro está demorando muito para chegar, meu Pai. Muitos já estão querendo tirar até sua própria vida, porque não acredita que alguém vai resgatar ele, Senhor. Não são criminosos, meu Pai. Vai abençoando, meu Pai, a nossa nação. Quanta mãe que estão chorando nesse momento comigo, Senhor. Quantas mães que estão cansadas, Senhor. Nesses 3 anos, Senhor, já envelheceram 10 anos, Senhor, de tanta tristeza, desânimo, cansaço físico, cansaço mental, Senhor. Mas ainda resta um pouquinho de esperança, Senhor, que dessa vez, meu Pai, o Senhor vai libertar o teu povo cativo, vai retirar todo mundo do cativeiro que se encontra. Liberdade, liberdade, meu Pai. O povo clama por justiça e liberdade, meu Pai. E eu clamo junto, Senhor. Nós precisamos de paz, de progresso. Nós não queremos, Senhor amado, ser subjugado como se fôssemos os escravos, Senhor amado, que nós não tivéssemos direito de falar ou pensar, Senhor, mas apenas fazer o que os outros mandam, Senhor. Ó Deus soberano, entra na cidade de Brasília, Senhor. Tira toda essa nuvem densa e negra que está em cima dessa cidade, Senhor. Que os espíritos da treva saia e deixe o sol entrar, Senhor. Que os anjos de Deus sopra, Senhor amado, a sua trombeta naquela cidade, Senhor. E faça, Senhor amado, um grande milagre, Senhor amado. Nós precisamos de um milagre urgente, Senhor. Vai abençoando, meu Pai, aqueles que estão na fila de espera para fazer transplante, Senhor, do rim, Senhor. Que o Senhor passa na frente, Senhor. Vai abençoando aqueles que têm problema seríssimo no pulmão, que para os médicos não tem cura, Senhor. As pessoas têm que viver a vida inteira com a bombinha para poder respirar, Senhor. Mas o Senhor pode colocar a mão no pulmão dessa pessoa, Senhor, e queimar toda essa doença. Renova o pulmão dessa pessoa, Senhor. Vai abençoando, meu Pai, todos aqueles que estão com diagnóstico ruim, Senhor. Que o Senhor possa mudar o diagnóstico, Senhor. Abençoe as crianças, Senhor amado, que têm autismo, doenças raras, Senhor. Que o Senhor passa na frente, meu Pai. Vai abençoando, vai curando, vai libertando, Senhor. Vai abençoando todos aqueles que têm processo na justiça, causas que praticamente está ganha, mas eles nunca conseguem pegar esse dinheiro na mão. Quebra todo o mal, Senhor. Vai abençoando poderosamente, meu Pai. Abençoe aqueles pais que não têm alimento para o seu filho, Senhor. Que o Senhor encha a mesa deles de comida, Senhor. Manda anjos na casa dessas pessoas, Senhor. Vai abençoando poderosamente, meu Pai. Eu confio em Ti, Senhor. E eu sei que o Senhor está cuidando do seu povo, Senhor. Eu sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações, Senhor. Que a nossa oração não é em vão, Senhor. Vai abençoando poderosamente no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém. Agradeço, gente, até amanhã, se Deus quiser. Vamos continuar orando, clamando, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Vamos confiar, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus está conosco, tá? E nós vamos vencer essa batalha, viu? Então, se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha e até amanhã, se Deus quiser, e fique com Deus. Obrigado. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.